Olá, meus irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui mais uma vez para junto compartilharmos uma mensagem, um estudo da palavra da graça do Senhor. Você que ainda não é inscrito, escreve lá, dá um joinha, escreve, passa essa mensagem para outros, para que esse evangelho possa espalhar e fazer realmente o povo entender que nós já vivemos na nova criação de Deus. Eu sou Simar Rodrigues, aqui de Unamar, e é sempre um prazer poder falar com vocês e crescermos junto no evangelho da graça. E hoje nós colocamos um tema aqui, irmão. Nós não fomos salvos pela graça e nem pelo sangue. O que é isso, Simar? E como nós fomos salvos, então? Que nós aprendemos que pela graça nós somos salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Para você que ainda não conhece o evangelho da graça, vai ser difícil para você entender, mas para você que já conhece a escatologia consumada, é mais um tema que nós temos apresentado. Então, Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, quando é que você foi filho da ira e andava pelo domínio dos príncipes, dos principados? Você que conhece a graça, quando você andou por esse caminho, fazendo os desejos da vossa carne? Paulo está citando a condição daqueles irmãos que estavam no primeiro século, que fez parte do pecado de Adão. E o verso 4, ele entra colocando o que Deus tinha feito com eles. Eles eram pecadores, mas Deus, vendo aquela situação, Deus ele resolve resgatar esse povo. De que maneira? Pela graça, pelo sangue de Cristo. E o verso 4 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, se você foi salvo pela graça, você fez parte do pecado de Adão. Você consegue entender e crescer nesse entendimento que nós não fomos salvos pela graça? E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, se eles foram resgatados pela graça, saiu daquela condição de pecador, e agora eles assentam no lugar celestial, porque ele estava sentado baseado na lei de Moisés. E agora Deus tira eles daquela situação e coloca na situação espiritual, lugar celestial com Cristo. E se nós fôssemos salvos hoje pela graça,
nós teríamos que voltar à morte de Adão para que a graça abundasse sobre nós também. Então, Deus tira eles daquela situação de morte, coloca no reino espiritual, transporta para o reino do seu Filho. Para que ele fez isso? No verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, o que seria mostrado nos séculos vindouros? Porque depois da cruz, o ano 70 fecha ali o fim, e dali para lá seria mostrado para os futuros que ia vir, para o século futuro. Então, o que está sendo mostrado para nós hoje? Baseado nesse verso 7. A suprema riqueza de Deus, da graça de Deus sendo com eles, tirando eles daquela posição, perdoando os seus pecados e tirando eles da condição de pecadores. Então Deus, a graça alcançou eles, tirando eles daquela condição de pecador e levando para com Deus. E aonde nós entramos nessa história? Lugar nenhum. Nós não fomos alcançados pela graça, e nem o sangue derramado cobriu os nossos pecados, porque nós não somos daquela criação. Nós somos da criação de Cristo para frente. Nós vamos chegar lá. De que eles foram salvos? Então, se a graça te alcançou hoje, de que você foi salvo? Do pecado de Adão? Tinha alguma lei sobre você que te tornava pecador? Você herdou o pecado de Adão para que você fosse pecador? Ou você já nasceu com a obra consumada, com o pecado perdoado, a dívida arriscada, e o benefício que eles herdaram lá recaiu também sobre nós? Há uma diferença muito grande de eu ser alcançado pela graça e ser favorecido da graça que veio sobre eles. De que eles foram salvos? Romanos capítulo 5, versículo 17, que diz assim: porque se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, se pela ofensa de um muitos morreram, foram feitos pecadores, agora pela justiça de um, muitos reinaria em vida por um só, Jesus Cristo. Então, Adão trouxe a consequência pela desobediência dele. Agora, pelo um ato de justiça, aqueles que receberam essa graça, eles reinariam em vida. E não precisaria morrer para ressuscitar para reinar. Eles receberam esse dom de Deus e agora eles reinariam com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos é uma linguagem de figura, do ano 30 ao ano 70. O verso 8. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. O que é que esse versículo nos traz? Se apenas um delito de Adão, todos mereceram o castigo, ninguém precisou levantar a mão para receber o castigo, todos que nasciam de Adão até a cruz
já nascia condenado pelo pecado de Adão, agora Deus usou apenas um ato de justiça, anulando todo aquele flagelo que Adão tinha cometido. O texto é bem claro, assim que pela desobediência de um, todos foram feitos pecador. E agora, pela obediência de apenas um, Cristo Jesus, a graça veio sobre todos, para a justificação. Condenação e justificação. Romanos 5, 8 diz assim: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, para com eles. Nós já nascemos no amor de Deus. Deus usou de bondade para com eles. Há uma diferença muito grande. Porque Deus dá prova do seu amor para conosco, eles lá, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificado pelo sangue, seremos por eles salvos da ira. Então, eles foram justificados do pecado, salvos pelo sangue no mundo espiritual. Deus cobriu o pecado de Adão e dá vida para eles. Agora, eles precisavam ser salvos da ira, porque nesse versículo há duas salvações. Uma salvação do mundo espiritual para o mundo, tirar eles do mundo de Adão, para a vida em Cristo. Agora eles precisavam ser salvos de quê? Da ira que iria vir sobre a antiga aliança. Então a salvação ali que Paulo pregava, Deus já tinha reconciliado eles com Deus. Agora a mensagem é uma mensagem de metanoia, para que eles acreditassem que Deus já tinha pagado a dívida e ele já tinha sido perdoado. Então eles precisavam ser salvos agora da ira que viria sobre a antiga aliança e no mundo de Jerusalém, baseado na primeira aliança no Monte Sinai. Romanos 2,12 que diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, se todos que sem lei pecaram, eles iam perecer, porque todos eles iriam morrer. E aqueles que andavam segundo a lei, que guardavam a lei, que pecaram, que todos que guardavam a lei, pecaram diante da lei, porque ninguém cumpriu a lei. Então a própria lei ele seria julgado pela lei. A mensagem era para que eles não crescem naquela justiça própria, mas crescem na justiça divina pela graça que foi concedida a eles. E se eles não crescem nisso, eles sofreriam o juízo da lei. Romanos 8, verso 1. E Paulo, o que Paulo tinha em mente quando ele disse que agora não há condenação? Será porque alguém levantou a mão? Ou porque ele entendeu o sacrifício de Cristo? Romanos 8, 1 que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que Paulo estava dizendo que agora não há condenação para aquele que estava em Cristo Jesus? Todos eles estavam em Cristo Jesus? Ou alguns permaneciam ainda na antiga aliança, nas leis de Moisés, não dando crédito na lei agora, no novo pacto, no sacrifício de Cristo? Quem estivesse em Cristo, estar em Cristo, era aceitar o sacrifício de Cristo. E quem não estava em Cristo, não aceitasse, estava na antiga aliança. Então esse sofreria condenação.
o verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então agora a lei do Espírito, porque havia uma lei de Moisés, e agora a lei do Espírito tinha livrado eles, aqueles que crescem, livrado da morte. O que matava era o ministério da lei, que era de condenação e morte. A lei, ela matava, dava vida ao pecado. E se alguém sofresse a culpa ali da lei, seria julgado pela lei. E agora Paulo está dizendo, livrou da lei do pecado e da morte. O verso 3, porquanto o que era impossível a lei, Paulo está falando de lei, visto que se achava fraca pela carne. As leis de Deus eram boas, mas eles eram carnal, e quando eles iam se livrar dessa lei? Nunca, só Cristo pagando o preço. Porquanto o que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu Filho, o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Para que Cristo veio em carne? Para levar o pecado. Ele levaria o pecado no seu próprio corpo, morreria, enterrava ele e ressuscitaria um novo ser, fazendo a paz com todos e pagando o preço e dando vida no Espírito. O 4 diz assim, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, neles lá, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora, a lei já não era mais de Moisés que imperava. Era uma outra lei, era a lei do Espírito de vida, porque a justa exigência da lei tinha se cumprido em Cristo. Nós não fomos resgatados pelo sangue, nós não fomos resgatados pela graça e nem pelo sangue. Então, em que nós fomos resgatados, Simar? Nós vamos descobrir mais na frente. Então, a graça foi para ele. Graça era um favor que eles não mereciam. Então, Deus usou de bondade, de gratidão, tira eles com a sua graça, tira eles do pecado e dá vida a eles no Espírito. Então, nós também não fomos resgatados pelo sangue. E se nós não fomos resgatados pela graça, não fomos resgatados pelo sangue, de que então nós fomos resgatados? Gálatas capítulo 4, versículo 1, bem conhecido, diz assim, ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Era a situação deles lá. A lei era o tutores deles. Eles eram guiados, faz isso, não faz aquilo. Então a lei guiava eles, mas nunca salvava. Assim também nós, Paulo estava se incluindo também neles. Nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos. Paulo, tanto o rudimento quanto a lei, eram as mesmas palavras. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quem recebeu a adoção de filhos? Foi nós ou foi eles? Eles eram filhos da ira. Com o sacrifício de Cristo, com a mensagem pregada, o evangelho da salvação deles, eles receberam a adoção de filhos. E se o sangue for para nós hoje,
nós fomos resgatados de quê? Voltemos para o pecado de Adão, anulando o sacrifício de Cristo, e aquele que diz tetelestais, está tudo concluído? Não é por aí, né, meus irmãos? É porque sois filho de Deus. E porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, eles não eram filhos, eles se tornaram filhos. Através de Adão, eles perderam a capacidade de ser filho de Deus. E agora Deus volta e resgata de novo o que se havia perdido. Então agora eles poderiam chamar Deus de Pai, porque antes ele estava separado do Pai. O verso 7, portanto já não és mais servo, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Então eles se tornaram filhos e se tornaram herdeiro de Deus. Quando Cristo morre na cruz e abre o testamento, e aí Paulo mostra realmente o que tinha acontecido. Então eles foram resgatados pelo sacrifício, pelo sangue de Cristo. Hebreus 9, 13. Porque se a expensão do sangue de bode e de touros e das cinza de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servir a Deus, para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervendo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados receba a promessa da herança eterna. Então, quando Cristo morreu, os israelitas tinham uma promessa de se tornar filhos de Deus novamente. Então, o resgate de Cristo foi para resgatar todo aquele que estava debaixo da primeira aliança. Nós nunca tivemos debaixo da primeira aliança de Moisés. Quando eu e você nascemos, nós já nascemos em um novo mundo, num novo céu e na nova terra. Então nós não recebemos a promessa, nós não fomos resgatados pelo sangue, porque nós já fazemos parte da criação de Deus. Então nem pelo sangue nem a graça, nós já nascemos abençoados, já viemos diretamente de Deus. A nossa posição hoje, meus irmãos, é melhor do que a deles, porque eles se tornaram filhos de Deus. Nós já viemos direto de Deus. 1 Pedro 1,18 que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebida dos vossos pais. Você recebeu que tradição dos seus pais? Nós recebemos a tradição de outras religiões, mas Pedro não está dizendo isso. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então, quando é que o sangue foi derramado? No fim dos tempos.
É o fim do mundo que os nossos irmãos hoje pregam, que o fim era para aquela geração. Cristo manifestou ali, resgatando eles daquela vã maneira de servir a Deus, a tradição que seus pais ensinou, resgata eles com o sangue precioso de Jesus. E o sacrifício de Cristo, meus irmãos, foi uma vez para sempre. Ele não está derramando sangue. Ele já não é filho do homem. Ele é Deus poderoso e reina pelo século dos séculos. Infelizmente, existem muitas pessoas e essas mensagens estão muito atrasadas, retrocedendo os nossos irmãos para a posição que eles estavam, recebendo a adoção de filhos, recebendo a herança. Então, hoje, essas mensagens estão muito atrasadas porque eles levam a pessoa para trás da cruz, recebe o sacrifício de Cristo, depois se torna filho, repetindo as mesmas coisas que eles passaram lá no primeiro século. E isso não dá para entender, né? Mas glórias a Deus que nós temos alcançado esse entendimento e temos que ter paciência também com aqueles que não conseguem alcançar e vivem sem entender realmente o significado da cruz e aonde é que nós estamos hoje com Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 16, que diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Então hoje, alguém está debaixo da lei de Moisés querendo ser justificado? Porque naquela época tinha, as pessoas estavam debaixo da lei, não crendo no sacrifício de Cristo e querendo ser justificado pelas suas próprias justiças. Porque pelas obras da lei, pela lei de Moisés, ninguém seria justificado. Então hoje, as leis de Moisés é válida hoje? Não, hoje só impera a nova criação. E o verso 7, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? E porventura Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Então, se hoje nós dissemos que os irmãos é pecador, será que Cristo é ministro do pecado? Ele está tirando o pecado até hoje? Se Cristo está tirando o pecado até hoje, ele é o mesmo sacerdote, ele está oferecendo todo dia o seu sangue e fazendo todo dia purificação. Paulo está dizendo, por acaso Cristo é ministro de pecado? Cristo está perdoando o pecado hoje? Ou ele apenas com um sacrifício, ele perdoou para sempre os pecados? O que é pecado, Simar? Segundo a lei, transgressão da lei. Hoje alguém está transgredindo as leis de Deus. As leis de Moisés vigoram hoje para a nossa salvação com Deus. Então, se as leis de Moisés vigoram, nós estamos cometendo pecado, porque segundo a lei, mas quando ele anula a lei e dá uma lei no Espírito, não existe uma lei para te condenar, existe uma lei que te diz que você está errado. E você precisa cada dia melhorar, não para ser salvo, porque você é um salvo em Cristo. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Se Paulo está dizendo que os irmãos eram pecador,
ele estava dizendo que Cristo está perdoando o pecado. Cristo, meus irmãos, não está perdoando o pecado hoje. Ele anulou para sempre o pecado e jogou no mar do esquecimento. O que temos hoje é obras da carne. Não foi isso que Jesus perdoou na cruz. Ele perdoou a dívida que o homem tinha com Deus. Ele não veio tirar o erro do homem. O erro do homem é uma questão pessoal e uma questão de caráter. As pessoas confundem vida com Deus no espírito e uma formação de um caráter corrompido. Você precisa entender realmente o que Cristo fez, a nova criação que você é, e agora você passar a dominar essa fera que está dentro de você e dentro de mim, porque ela está condenada à morte. Então, a carne, ela sempre vai ser fraca, e ela não pode te dominar. Mas o espírito sempre está preparado, mas há uma luta constante para que você faça as obras da carne. E se você atrever em praticar as obras da carne, você não perdeu a salvação. Você apenas está dando lugar à sua carne, e quem planta na carne, colhe na carne, e é filho disciplinado. Então, Deus é o nosso Pai no Espírito, Ele está sempre nos corrigindo a nossa forma, como nós devemos andar. Se nós não fomos salvos pela graça, e nem pelo resgate do sangue, então nós fomos salvos pela fé, né? Será que nós fomos salvos pela fé? O filho pródigo, o que ele precisava fazer para ser filho do Pai? Ele precisava ter fé para ser filho de Deus? Para ser filho do Pai? Ou ele já era filho? O filho pródigo, quando ele saiu de casa, ele deixou de ser filho? Ele teve fé e depois se tornou filho? Mas ou ele caiu em si, viu a bobeira que ele tinha arrumado e caiu em si. Caiu em si é voltar ao estado do espírito e ver o fracasso da carne aonde te leva. Então, se hoje, eu tenho 2 filhos, Gabriel e Natanael, o que é que eles precisam fazer para deixar de ser filho meu? Nada. E se ele não quiser ser filho meu, ele vai conseguir deixar de ser filho meu? Não. E se ele falar para ele mesmo, eu não sou filho do meu pai, é verdade? Ele pode considerar não meu filho, mas ele deixa de ser meu filho. Então depois ele pode ter fé de se tornar meu filho. Vai mudar alguma coisa? Então, Simar, hoje a nossa salvação é pela fé? Não, meus irmãos. Nós já viemos diretamente de Deus. E se você não tiver fé que você veio direto de Deus, vai mudar alguma coisa? Vai mudar na sua vida material. Você vai estar abrindo mão da sua herança pela fé, mas não está se tornando inimigo de Deus. Mas você deixa de reinar, de possuir a herança que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra e começa a andar como um mendigo. Mendigo, né? Andar como pobre, igual o filho pródigo. Ele deixou o pai, mas não deixou de ser filho, mas ele caiu na pobreza. Ele comeu bolota, quis comer as bolotas do porcos, mas ele nunca deixou de ser filho. Então a fé hoje é para quê, Simar? A fé, meus irmãos, é para os seus objetivos. Se você não tiver fé que a sua vida vai melhorar, se você não tiver fé que amanhã você vai levantar e ter uma porta aberta para você, se você não tiver fé que você está enfermo e
não pode ser curado e não existe solução, você morre antes, porque a fé é a certeza que nós vamos conseguir ser salvo ou conseguir os nossos objetivos, as nossas dificuldades. Temos que ter fé e esperança, não para sermos salvos, porque nós já viemos de Deus. Qual é a diferença da fé que eles tinham lá para a fé que nós temos aqui hoje? Eles precisavam ter fé. Por quê? Porque eles precisavam viver pela esperança, porque a obra não estava consumada. Então eles precisavam perseverar, porque estava vindo do pecado de Adão, e agora Deus reconcilia eles, mas eles não viam nada, tinha que ser pela fé, não tinha nada concluído. Então eles precisavam perseverar, acreditar, saindo daquela posição e esperar pela fé, porque eles não estavam vendo nada. Agora hoje a nossa fé é diferente. A nossa fé não é para ser filhos de Deus, a nossa fé é para continuar crendo que nós já viemos filhos de Deus e nós somos herdeiros do trono e precisamos reinar nesse reino espiritual, que é o reino do Pai. E se eu não tiver fé para reinar, você vai viver uma vida relaxadamente e vai viver sem esperança, porque a nossa esperança aqui, irmão, é viver bem, ainda que não vivemos, mas a nossa esperança é essa: somos filhos de Deus, nascemos de Deus e estamos em Deus e retornamos para Deus. Estamos com Deus, nada nos separa de Deus. Agora, a tua fé, a minha fé, é para os nossos objetivos e para que a nossa vida venha correr tudo bem, porque existe hora de fracasso que acontece comigo e com você, que nós precisamos ter fé e esperança, senão não vamos suportar as lutas e a dificuldade. Nova criação. Segundo carta aos Coríntios 5, versículo 17, diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo: se alguém está em Cristo, o que era está em Cristo, meus irmãos. Paulo, indo no caminho de Damasco, ele estava em Cristo? Não. Ele estava na lei de Moisés. Se ele estivesse em Cristo, ele não perseguia os cristãos. Então, quem está em Cristo, ele é nova criação, nova criatura. Uma criação que criou em Adão e agora teve uma mudança e agora ele nasce de Deus. Então, Paulo dizendo, tudo, se alguém está em Cristo, se alguém conhece os benefícios da cruz, esse está em Cristo. As coisas velhas, a maneira de estar em Deus na antiga aliança já passou. Eis que tudo se fez novo. Mas o verso 18, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Hoje, quando às vezes a gente fala por nossos irmãos, que hoje o ministério não é de arrependimento. O ministério hoje ainda é da reconciliação. Por que é da reconciliação? Porque Deus já reconciliou com o homem. Mas, infelizmente, os ensinos hoje que é ensinado, eles tiram essa verdade e joga o cara no pecado, na criação de Adão. E aí eles precisam se arrepender
para que Cristo venha aceitar ele, mas Cristo já reconciliou com o homem há 2000 anos atrás. E confiou a Paulo e também confiou a você o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? É falar para essas pessoas que eles pensam que Deus é seu inimigo e que as obras deles afastam eles de Deus. Eles já foram reconciliados, mas eles precisam saber disso e passar a usufruir realmente da bênção que Deus tem para com ele. Pois que Deus estava em Cristo. Deus hoje não está em Cristo mais, meus irmãos. Deus estava em Cristo. Estava em Jesus de Nazaré, era o próprio Deus. Deus estava em Cristo, estava passado, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Ele reconciliou ou não reconciliou? Reconciliou o mundo com Cristo. E não cobrando o homem como pecador. Olha o que está escrito. Nos encarregou da palavra da reconciliação. Vamos voltar para nós prestar bem atenção. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Não estava cobrando aos homens os seus pecados, mas estava trazendo para eles uma mensagem de reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilie com Deus. Então, Deus reconciliou o homem, o mundo habitado daquela época, e agora deu um ministério para Paulo. O ministério dos 12 apóstolos, meus irmãos, não era da reconciliação, era do arrependimento. Agora, o ministério que Deus deu para Paulo e para os gentios é que Deus já havia reconciliado o mundo e outorgou esse ministério para Paulo, dizendo que era para que o homem reconciliasse com Deus, porque Deus já era amigo deles. E qual é o ministério que hoje ele tem para nós, Simar? É da reconciliação, não como pregador, mas como ensinador e compartilhar essa mensagem. Porque o mundo já foi reconciliado com Deus, os homens, mas eles não sabem, porque a maioria deles, eles têm como eles são pecadores. Deus está zangado com eles, porque implantaram na mente deles que eles são pecadores e eles precisam levantar a mão para que Deus aceite eles. Deus já aceitou. Eles precisam sofrer uma metanoia e entender que eles já são filhos de Deus e eles precisam reinar em vida em perfeita vitória. Apocalipse capítulo 21, irmãos, verso 1. Que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existem. Nós sabemos que pregamos a graça, a escatologia consumada, que o novo céu e a nova terra já tinha chegado no ano 70. Deus enxugou, não existe aqui, o mar já não existe, era separações de povos. Então, ele viu um novo céu e a nova terra, porque a velha Jerusalém iria cair.
E o verso 2: e vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, endereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Então a nova Jerusalém desceu, a velha caiu, a nova desceu, é o governo de Deus na terra. E vi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Então, João ali, tendo na visão da ilha de Patmos, viu a nova Jerusalém descendo. E o tabernáculo de Deus já não era mais aquele tabernáculo, já não era mais sinagoga, mas era o próprio homem que Deus iria habitar nele depois da consumação do século. Deus iria habitar no homem e ele moraria com o homem. E Deus mesmo andaria com eles, como anda com você e anda com aqueles realmente que entendem essa palavra. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Infelizmente, eu fui ensinado que isso aqui iria acontecer um dia no futuro. Existe dor hoje, dor física, sempre vai existir. Agora, essa dor aqui era uma dor que Adão sentiu. Era a dor que todos aqueles que antes da cruz viveram, eles tinham essa dor. Eles choravam diante de Deus. Eles choravam clamando a Deus, porque Deus não atendia. Porque o pecado do homem fazia separação. Quando Cristo vem, ele anula essa divisão, ele anula esse pecado, pagando o preço. E aí Deus volta a morar no homem, vence a morte, e a morte já não existia mais. Ninguém precisava chorar mais para clamar a Deus, porque Deus mesmo veio e fez morada no homem. Então você, meu irmão, é Deus na sua vida, é Deus conosco, é Deus andando através das nossas vidas. E o verso 5: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Então, olha o que está escrito aqui. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. O que João estava vendo seria o fim da velha Jerusalém. E aquele que estava sentado no trono, ele estava dando um fim na história. Eis que eu faço novo todas as coisas. Ele veio morar com o homem era o tabernáculo de Deus. E dali para frente, do ano 70 para frente, foi feito uma nova criação, não só no físico, mas no mundo todo. O mundo acabou em 70, igual acabou o dilúvio, e dali para lá, é Deus que fez novo todas as coisas. Então, quando eu e você nascemos, nós não nascemos antes da cruz, nós nascemos depois da obra consumada.
Nós não viemos de Deus, não passamos pelo pecado de Adão e não passamos pela primeira criação. Nós já viemos diretamente de Deus. A graça não nos alcançou, apenas nós alcançamos os benefícios que a graça gerou através deles. O sangue tirou eles daquela posição, Deus usou de bondade para com eles, e agora eles precisavam ter fé para passar aquele processo, e quando passou o processo, veio o fim do mundo, do que estava sentado no trono, ele fez novo todas as coisas. Então, quando eu e você nascemos, meus irmãos, a graça não nos alcançou. Nós já nascemos no mundo perfeito, na nova criação de Deus. Mas, infelizmente, muitos não conseguem entender isso. A nossa posição hoje é melhor do que a deles, porque eles foram alcançados pela graça, se tornaram filhos de Deus. Nós já viemos diretamente de Deus para usufruir a bênção que Ele tem preparado eternamente. Então, meus irmãos, fique com essa palavra. Você não foi salvo pela graça e nem resgatado pelo sangue. Você nasceu na criação de Deus, no mundo perfeito. Melhor noite, um abraço. Inscreve no canal, divulga essa mensagem. Valeu!